Olá, alunos, tudo bem? Então, para o último vídeo desse ano, tá? Eu trouxe algumas questões da Prova Brasil para o nono ano. Então, assim, eu trouxe 5 questões de diferentes capacidades, né, de diferentes conteúdos, para a gente fazer tipo uma revisão, assim, dos conteúdos que vocês viram agora no nono ano. Vamos para a primeira questão? Então, vamos lá. Hélio e Ana partiram da casa deles com destino à escola. Ele foi direto para a escola e ela passou pelo correio e depois foi à escola. A distância percorrida por Ana foi maior em... Aí aqui tem as alternativas, né? 200 metros, 400 metros, 800 metros e 1.400 metros. Aqui nós temos o desenho da escala. Então, aqui era a casa deles, certo? E a distância que o Hélio percorreu, a gente não sabe, tá? É o nosso X. Mas a distância que a Ana percorreu, a gente sabe, que foi 600 metros até o correio e depois 800 metros até a escola. Então, para a gente descobrir o nosso X, qual conta que a gente tem que fazer? Teorema de Pitágoras, concorda? Então, vamos lá. O X é a nossa hipotenusa e aqui são os dois catetos. Então, ó, x ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 360 mil mais 640 mil. Isso dá 1 milhão, certo? Raiz de 1 milhão é 1.000. Então, o nosso x é 1.000 metros. Agora, vamos lá. Eles estão perguntando, a distância percorrida por Ana foi maior em quantos metros? Então, a gente sabe que Ana, ela fez 600 mais 800, que dá 1.400. A gente sabe que Hélio, ele foi direto, então ele fez 1.000 metros. Então, a Ana percorreu 400 metros a mais. Letra B. Agora vamos para a nossa segunda questão. Um aparelho de som, cujo preço é R$ 680, está sendo vendido em 5 parcelas. Uma entrada de R$ 80 e mais 4 parcelas iguais, sem juros. O valor de cada parcela é de... E daí aqui tem as opções. R$ 120, 130, 150, 160. Para essa questão, a gente precisa interpretar a matemática financeira. Então, entrada. O que é uma entrada? É quando você paga a primeira parcela lá na hora e o restante você divide, tá? Então, ele pagou R$ 80 na hora, certo? Então, dos 680 que é o aparelho, ele pagou 80 na hora, ficou sobrando 600, certo? E depois aqui fala, ó, e mais 4 parcelas iguais sem juros. Então, o valor restante a gente vai dividir em 4. E são valores iguais, sem juros, então é mais tranquilo. Então, 600 dividido por 4. Fazendo a continha aqui, ó. Primeiro divide por 1, aí sobra 2, desce 0, enfim. Continha de divisão, a gente chega no valor de 150. Então, as 4 parcelas foram parcelas de R$ 150. Letra C. Agora, vamos para a nossa terceira questão. Qual o valor de m igual a 0,03 mais raiz de 49 menos 4 vezes 3 meios? Tá? Então, aqui nós temos as nossas alternativas. 103, 0,103, 10,3 e 1,03. Então, a primeira coisa que eu fiz foi copiar a nossa equaçãozinha que o enunciado deu, certo? Olhando aqui, a gente tem que resolver uma raiz e resolver um parênteses. Nesse caso, a gente resolve na ordem, tá? Então, primeiro eu resolvi a raiz. Raiz de 49 é 7. Então, eu copiei o 0,03 mais 7 menos 4 vezes 3 meios. Para a gente resolver uma multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Como aqui não tem nada embaixo, é como se tivesse um 1, tá, gente? Então, 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. 12 sobre 2. Combinado? Só que esse 12 sobre 2 ainda dá para resolver, certo? Que é 6, né? 12 dividido por 2 é 6. Então, eu venho e coloco aqui. Agora, não tem mais nada para eu resolver. Então, eu faço a soma e a subtração.
0,03 mais 7 é 7,03. Menos 6, 1,03. Tá bom, gente? Letra D. Agora, na nossa quarta questão, a gente vai trabalhar um pouquinho com a porcentagem, tá bom? Então, vamos lá. A tapioca, iguaria tipicamente brasileira, era vendida em uma barraca na praia por R$ 1,60 e aumentou para R$ 2,00. Esse aumento em porcentagem foi D. Então, aqui nós temos as nossas alternativas, tá bom? Como são questões da prova Paraná, todas têm alternativa. Paraná não, prova Brasil, todas têm alternativas, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que o preço antes era R$ 1,60 e ele foi para R$ 2,00. Então, no começo, a gente vai resolver uma regrinha de 3, então a gente separa em duas colunas, né? Nesse caso, eu separei em porcentagem, que é o que ele quer saber, e o real, né? Então, o nosso 1,60, ele equivalia a 100% no começo, certo? Era o nosso valor inicial. Só que depois ele foi para R$ 2,00. Então, eu quero saber quanto que ele aumentou, qual a porcentagem que ele aumentou, tá bom? Então, fazendo a nossa multiplicação cruzada, fica 1,6x igual a 200, certo? 2,00 vezes 100 é 200. Fazendo a nossa divisãozinha de 200 dividido por 1,6, nós temos que x é igual a 125. Então, vamos interpretar agora. Nós tínhamos que aqui era 100%, mas nós achamos que o nosso x é 125%. Então, qual foi a porcentagem que aumentou? Exatamente, 25%, tá bom? Então, sempre quando a gente vai calcular o aumento, a gente vai fazer o valor menos 100, que daí a gente vai ter o nosso aumento em percentual, tá bom? E agora, para finalizar, né, as nossas questões, eu peguei uma de equação de segundo grau, para finalizar assim com gosto. Então, vamos lá. O custo de uma produção em milhares de reais de X máquinas iguais é dado por Cx, que é o custo de X, né? Igual a x ao quadrado menos x mais 10. Se o custo for de R$ 52.000, então o número de máquinas foi. Então, aqui fala, ó, que é X máquinas. Então, quem ele quer saber? Ele quer saber o X, né? Porque ele quer saber o número de máquinas. Então, a gente já sabe que ele quer saber o X. E aqui fala que a produção é em milhares de reais. E que o custo foi 52 mil. Então, toda essa equação já está contando com os milhares, tá bom, gente? Então, a gente só vai usar o númerozinho 52, tá bom? Então, ó, essas são as alternativas, 6, 7, 8 ou 9 máquinas. E a gente vai aplicar nessa formulinha. Então, ele deu que o custo foi de R$ 52.000. Então, vamos lá. A nossa formulinha já trata de milhares, tá, gente? Então, por isso aqui no custo, a gente vai trocar por 52, tá bom? Aqui tá aparecendo. Então, aqui no custo, a gente vai trocar por 52 e vai copiar o restante da equação, tá? Aqui, a gente já passa o 52 pro outro lado, pra gente zerar a nossa equação e conseguir resolver Bhaskara, tá? Então, a gente passa o 52 pro outro lado negativo, 10 menos 52, menos 42. Dessa forma, a gente consegue resolver Bhaskara, tá bom? Então, aqui eu apliquei a nossa formulinha de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de e ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. E aqui eu já troquei os valores, certo? Então, como o nosso b é menos 1, menos com menos fica mais, então por isso ficou mais 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, eu troquei todos os nossos valores. Combinado? Então, aqui eu já tenho o meu 1, mais ou menos 1 ao quadrado é 1, né? E menos 4 vezes menos 42 é mais 168, tá bom? Dividido por 2, que é 2 vezes 1. Aqui vai dar raiz de 169. Raiz de 169 é igual a 13. Então, por isso aqui, ó, a gente tem que x é igual a 1, mais ou menos 13 dividido por 2. Nosso x' eu vou fazer primeiro com mais, tá, gente? Mas tanto faz. Então, aqui, ó, meu x', eu fiz 1 mais 13, que é 14, dividido por 2, que é igual a 7. O meu x duas linhas, eu fiz 1 menos 13, que
que dá menos 12, dividido por 2, que é igual a menos 6. Mas, gente, tem como ter um número de máquinas negativo? Não, né? Então, por isso que a gente sabe que o nosso número de máquinas são 7. Então, é a letra B, tá bom? Gente, muito obrigada por esse ano, por essa oportunidade. Quem sabe eu gravo alguns outros vídeos para o canal, tá? Então, muito, muito, muito obrigada. Que vocês tenham um ótimo estudo e que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo, tá? Muito, muito obrigada, gente. Um beijo.